Eu vou falar sobre um tema muito espinhoso, né, para todo mundo que trabalha com café. E sempre que me perguntam, quando as pessoas me perguntam sobre floração e queda de fruto, o sentimento que eu tenho é esse aqui. Para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou, dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou, dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou, dá para... Então, é esse o sentimento, né? O pessoal vê a florada do café e depois fica frustrado que essa florada ela não se transforma em fruto. Então ele começa, estava bom, estava muito bom, estava ruim. Aí quando vai colher, fala, parece que piorou, né? Então realmente é esse o sentimento que eu tenho quando o pessoal me pergunta sobre esse tema. Mas vamos ver se no final a gente sai pelo menos um pouquinho mais esclarecido. Bem, a queda de frutos, ela é um fenômeno natural ou induzido? E as perguntas que se faz é o seguinte: por que os frutos eles caem prematuramente? E qual é a consequência disso? Então, é óbvio que a consequência principal da queda de fruto é o prejuízo que nós vamos ter na colheita, né? Então, parte do nosso lucro ele vai para o ralo. Então, a produção ela é bem menor do que aquilo que se esperava, mas a pergunta depois que sempre fazem, e quando me convidou para dar a palestra sobre esse tema, é se existe alternativa para evitar ou diminuir as perdas. Bem, a minha palestra eu vou conduzi-la em dois temas. O primeiro, quais os motivos fisiológicos que causam a queda do fruto? Porque, para combater a queda do fruto, nós temos que entender como ela acontece. E o que fazer para um melhor aproveitamento e pegamento da florada? Bem, todo mundo sabe que as plantas, na sua evolução, elas desenvolvem mecanismos para que elas continuem a existir durante milhares e milhares de anos. E durante esse tempo todo da evolução, as plantas, continuamente, elas estão expostas a fatores adversos. E, em muitos casos, as plantas usam desse artifício de jogar para fora o excesso de flor ou o excesso de fruto, exatamente para a sua adaptação ao longo do tempo. Então, a produção, ela se resume nesse equilíbrio entre o estresse e o manejo e as despesas que as plantas elas desenvolveram durante a sua evolução. Bem, mas quando a gente olha a respeito do café, a gente vê o seguinte, que de 2000 até 2016, a área de plantio, praticamente, ela continuou a mesma, e a produção aumentou, de 33 milhões de sacas para 50 milhões, com um acréscimo na produtividade de 73%. Então, no ano 2000, a produtividade média brasileira era 15 sacos por hectare, e hoje está variando, está em torno de 26 sacos por hectare. Então, quando você olha esse slide aqui, você vê que as estratégias que a lavoura de café utiliza para enfrentar os estresses ambientais, elas estão funcionando. Mas não somente as estratégias estão funcionando, mas como também as estratégias que os cafeicultores estão utilizando para fazer com que essa lavoura tenha um aumento de mais de 70% na produtividade em 16 anos. Então, isso a gente vê que realmente os manejos que nós estamos empregando, eles estão funcionando, mas nós devemos realmente saber melhorar esse manejo, porque muitas das vezes, em relação à queda de flor e de fruto,
o manejo que nós estamos empregando, eles não estão funcionando adequadamente. Bom, existe uma coisa que hoje falou aí de manhã, que eu chamo de distúrbios ou anormalidades fisiológicas. O que é uma normalidade fisiológica? É aquilo, você tem um problema na lavoura, mas você tem dúvida quanto ao reconhecimento da causa. As plantas apresentam sintomas estranhos, poxa vida, nunca aconteceu isso, não é problema de praga, não é problema de doença, não é problema nutricional, então nós chamamos isso de distúrbios ou anormalidades fisiológicas. E hoje foi falado aqui de manhã que quando você não sabe, você está no campo, você não sabe responder para o cafeicultor qual é o problema dele, você fala que é um problema de aquecimento global, foi falado hoje aqui. Mas eu falo para os meus alunos, somente para quebrar um pouquinho o gelo, que quando você vai ao campo e você não reconhece a causa de um problema, e o cafeicultor te pergunta, certamente você pode falar sem medo de errar, é um desequilíbrio hormonal. Aí se perguntar, mas quais os hormônios que estão desequilibrados? Aí você cita os 4, 5 que você conhece e certamente você vai acertar. Porque todos os estresses que acontecem na planta, elas vão afetar o equilíbrio hormonal. E esse equilíbrio hormonal, então, vai se transformar em resposta. Por exemplo, a queda de frutos e a queda de flores, nada mais é do que um desequilíbrio hormonal. Então, todo mundo já sabe. Perguntou? Desequilíbrio hormonal. Bem, e então, aqui tem esse livro que o professor Rubens editou, Semiologia do Cafeeiro, onde eu tenho um capítulo chamado Sintomas de Desordem Fisiológica do Cafeeiro. Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui, está nesse capítulo aqui. Mas acontece que as coisas, nós temos que analisar em vários fatores o que está acontecendo com a nossa lavoura. Em primeiro lugar, é a intensidade e a duração do estresse. De repente, não é uma seca de 2, 3 dias, alta temperatura de uma semana, que vai afetar a fisiologia da planta. Então, às vezes o pessoal fala, a minha lavoura está com 1% de sintoma, e já começa a desesperar. Então, esse fator aqui, intensidade ou duração de estresse, é muito importante para você quantificar. Outra coisa que você tem que levar em consideração é a situação atual da lavoura. Se a sua lavoura ela está depauperada, ela está desfolhada, ela está com ataque de pragas e doenças, por exemplo, é lógico que essa lavoura ela não vai dar aquela produção que você deseja. Ou seja, nós não podemos exigir mais do que a lavoura ela pode dar. Porque as plantas ela têm mecanismos para fugir desse estresse. Mas se ela não tiver em boas condições fisiológicas, esses mecanismos não vão funcionar. Então, o negócio é o seguinte, se a lavoura está comportando de uma maneira e você quer aumento extra na produção, você fala, poxa, eu vou produzir aí 20 sacos por hectare, mas eu estou querendo que produza 40 sacos por hectare, obviamente você vai ter que levar em consideração o custo-benefício. De repente, vai ser muito caro aquilo que você vai fazer que não compensa. Igual 2 anos atrás, eu recomendei que se podasse as lavouras, porque não valia a pena recuperar essas lavouras frente àquele calor excessivo e seca que nós tivemos há 2 anos. Então, todos esses fatores nós temos que levar em consideração. Agora, nós temos que pensar o seguinte, a queda de frutos, ela pode ocorrer em qualquer época do desenvolvimento do fruto. E nós temos que levar em mente que a queda de fruto é normal. É normal ou ela é induzida por algum estresse. Então, a gente pode ter 8%, 10% ou até mesmo 30%, 40% de queda de fruto, que você tem que analisar exatamente se você cometeu algum erro no manejo ou não. Bem, então, normalmente, o fruto cai desde essa época aqui, de chumbinho, né, desde a época de chumbinho até o final da expansão. Então, é muito comum você ter queda de fruto
durante todos esses estágios. Bom, a queda de flores e de frutos é um fenômeno natural do cafeeiro. Nós não devemos esquecer o seguinte, que o café, a origem dele era um ambiente sombreado. E nós fizemos o quê? Nesse ambiente sombreado, o café, ele produzia muito pouco. Poucas flores e pouco fruto. E o que nós fizemos? Nós fomos lá na Etiópia, pegamos o café sombreado, colocamos aqui no Brasil, a pleno sol, e bagunçou a fisiologia da planta. O cafeeiro começou a produzir excessivamente, em resposta a esse novo ambiente, só que o café, o coffee arábica, ele não estava, apesar de todos esses anos de melhoramento que nós temos, ele parece que tem uma memória que guarda ainda aqueles tempos que eles estavam lá na Etiópia. Então, o que acontece? Ele não consegue balancear os seus carboidratos para garantir aquela carga de frutos. Então, o que acontece? Ele não consegue se equilibrar para garantir aquela produção, então, me parece que, ao invés do café morrer, ao invés do café ter seca de ponteiro, desfolha e etc., a primeira estratégia que ele faz é jogar os frutos e as flores fora, antes de que aconteça alguma coisa na sua parte vegetativa. Então, isso, minha gente, nós temos que pensar o seguinte, é normal. Infelizmente, o melhoramento genético não conseguiu tirar do coffee arábica essa memória que ele tinha lá de trás. É óbvio que aí todo mundo vai ficar, poxa, mas eu quero produzir, eu também quero produzir. Sim, todo mundo quer produzir, mas não vamos ficar frustrados, porque nós não temos jeito de contornar esse problema, porque é um problema de evolução. Então, o café, ele ficou na dúvida. É lógico que eu não estou querendo dar consciência para a planta de café, e ela nem tem consciência, mas somente para ilustrar. Então, é o seguinte, eu fico imaginando que o café, ele fica naquela dúvida, ou eu produzo muito e depolpeiro e morro, ou então eu vou produzir pouco e vegetar. Então, ele entra nesse equilíbrio, para ele não produzir pouco e nem vegetar muito, ou produzir muito e morrer, então ele lança diversas estratégias para ele conseguir se manter vivo. E com isso, quem primeiro vai pagar o pato, infelizmente, é a produção. Depois nós vamos dizer o porquê. Veja só esse trabalho, ele é muito interessante. Na época da floração, nós tínhamos aqui 67 flores por ramo. Quando o fruto estava aqui, terminando aquela fase de crescimento máximo, nós tínhamos 25 frutos por ramo. Então, veja só, entre o número de flores e até o número de frutos, houve apenas 37% das flores se transformaram em frutos. Esse dado é assustador, porque muita gente pensa assim, não, da florada, 10% não vai se transformar em fruto, 20%. Mas nós estamos falando aqui que talvez chega até 60% das flores, elas não se transformam em frutos. E apesar disso tudo, nós tivemos aqui uma produtividade de 40 sacos por hectare, que é uma produtividade interessante. Então, qual que é a maneira que nós temos para aumentar essa produtividade? Né? A maneira para aumentar essa produtividade é diminuir a queda de flores e diminuir a queda de frutos. Mas acontece que nós temos que pensar o seguinte, a fisiologia do café ela é tão interessante, como eu falei, o café ele lança a mão, joga as flores fora, joga os frutos fora para não morrer. Mas acontece o seguinte, esses frutos, esses 40% de frutos que estão nas plantas, eles apresentam um crescimento compensatório daqueles frutos que ficam no ramo. Então, se nós tivéssemos 100% da florada se transformado em fruto, certamente, se todos os frutos persistissem, nós teríamos um fruto muito pequeno. Então, como o café, ele joga fora bastante frutos, então há um crescimento compensatório. É por isso que nós temos essa produtividade aqui. Então,
uma compensação. Muito bem, eu vou ter menos frutos, mas eu vou ter frutos maiores. E é isto que explica as altas produtividades que nós temos. Tem gente aí que tem 80 sacos por hectare, 100 sacos, 70, e pensa que 100% da sua florada se transformou em fruto. Errado. Então, você vê que a fisiologia do café, ela tem uma desvantagem de um lado, mas ela tem a vantagem do outro, que é esse crescimento compensatório dos frutos que ficam ali na planta. Bom, esses dados aqui, mais ou menos, eles corroboram aquilo que nós falamos anteriormente. Esses dados aqui é do Carlos Henrique, lá do Procafé. Veja só que interessante. Nós tínhamos aqui, em novembro, 20 chumbinhos por roseta. 20. Infelizmente, ele não contou o número de flores, mas certamente era por volta de 60 flores. Então, nós tínhamos aqui 20 chumbinhos em novembro. Depois do crescimento ativo, houve uma queda de 20% do fruto. Entre o crescimento ativo e a granação, houve uma queda de 30% dos frutos. E, lá no final da maduração, quando eu comparo quantos frutos eu tenho na roseta comparado com os frutos que eu tinha de chumbinho, nós observamos uma queda de 40% dos frutos. Então, é uma queda muito grande, mas, como eu falei, existe aquele crescimento compensatório. Existe um dado na literatura, e o Carlos Henrique mostrou isso aqui, que, normalmente, nós precisamos, por volta de 20 centímetros quadrados de folhas para cada fruto. 20 centímetros quadrados de folhas para cada fruto. Daí, então, nós já podemos concluir o seguinte: se houver uma desfolha na sua lavoura, a planta não consegue manter o número de frutos, porque as folhas, daqui a pouco, eu vou explicar, elas não conseguem produzir aquilo que ela precisa. Então, qual que é a consequência óbvia? A consequência óbvia é cortar custos, e ela corta custos, tendo, então, queda de frutos. Aí veja só esses dados aqui, né? A pessoa falou assim: olha, toda a minha lavoura, com ou sem queda de frutos, estava com o programa de nutrição em dia, nós estávamos as correções do solo, ou seja, estava tudo feito de acordo com o figurino. E mesmo assim, houve queda de frutos. Mas acontece que a pessoa que me procurou e falou isso, estava muito chateada, porque falou: poxa, eu fiz tudo direitinho e houve queda de frutos. Mas acontece, quanto que você produziu? Aí eu falei assim: então, nós não podemos olhar a metade do copo que está vazio, nós também temos que olhar a metade do copo que está cheio. Conclusão, até agora nessa parte. A queda de frutos, ela é um fenômeno natural. Não existe perspectiva a curto prazo para se evitar a queda de fruto. Para zerar a queda de frutos, hoje, com o conhecimento que nós temos, não existe nenhuma perspectiva, mesmo a curto prazo, para zerar, né? Então, o que nós podemos fazer é atenuar. Aí sim, aí tem coisas que a gente pode fazer para atenuar. As causas principais da queda de fruto e de flores são baixa fotossíntese, no qual há um esgotamento de carboidrato, e há um problema também aqui físico, pois a roseta, ela não consegue comportar muitos frutos. E por que a roseta do café não consegue comportar muitos frutos? Porque ela tem um pedúnculo muito curto. Então, veja só o que acontece. Quando um fruto verde cai, ele cai com o pedúnculo acoplado nesse fruto. E o pedúnculo é desse tamanho. Então, fisicamente, o fruto ele vai crescendo, 8, 20 frutos, 14 frutos, como eu mostrei antes, ele vai crescendo e um começa a comprimir o outro e, o final disso, eles são expulsos, porque não aguentam. Então, uma dica que eu sempre falo, e talvez ninguém nunca pensou nisso, é que nos programas de melhoramento, eles poderiam tentar em programa de melhoramento
selecionar variedades que tenham o pedúnculo mais comprido. Com isso, eu garanto que, somente com essa característica de você colocar o pedúnculo mais comprido, você vai diminuir a queda, pelo menos em 20% de frutos. Então, é uma maneira de atenuar. Agora, é um problema físico, mas, normalmente, as variedades que nós temos, nós passamos por esse problema e não tem como contornar. Agora, por que os frutos caem? Foi como eu falei anteriormente, o fruto verde, ele desprende da planta mãe com o pedúnculo. Já o fruto maduro, ele desprende da planta mãe sem o pedúnculo. Não sei se vocês já observaram, todo mundo, obviamente, já observou isso. Bom, então, aqui acontece o seguinte, veja só, os vários estágios de desenvolvimento de frutos, então, enquanto ele está verde, ele cai com o pedúnculo e quando ele está maduro, ele cai sem o pedúnculo. Isso porque a força de desprendimento dos frutos, ela vai diminuindo à medida que o fruto amadurece. Então, o professor Fábio aqui da UFRA, que está aqui, ele adaptou esse aparelho aqui, que você mede a força de desprendimento de um fruto. Então, você vê aqui um fruto que está verde ainda, ele está com 8 newtons. Quando esse fruto está maduro, esse número cai para 2, 3 newtons, ou seja, o fruto ele é desprendido com maior facilidade. Então, a força de desprendimento do fruto diminui à medida que o fruto amadurece. Agora, causa da queda da força de desprendimento. A causa da queda da força de desprendimento é que algo está acontecendo aqui na inserção do pedúnculo com a planta e algo está acontecendo aqui na inserção do pedúnculo com o fruto, dos frutos maduros. Então, alguma coisa está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali? Está acontecendo que inicia-se um amolecimento dessas regiões, e esse amolecimento dessa região é que faz com que o fruto caia. Então, um fruto verde e um fruto maduro, a causa da queda dele é a mesma. Então, é um amolecimento que acontece, no qual nós até fizemos esse trabalho aqui com parceria com o professor Fábio, e nós concluímos que é problema relacionado... Aí, está vendo? Desequilíbrio hormonal, está vendo? É um problema relacionado a esse hormônio etileno. Então, veja só, nós estamos no estágio verde, o etileno produzido pelos frutos, ele é praticamente zero. Mas à medida que o fruto vai amadurecendo, aliás, acontece alguma coisa que faz com que o etileno aumente, e esse aumento do etileno é que vai provocar um amadurecimento. Então, nós podemos concluir o seguinte: se você trabalhar no sentido de evitar a produção de etileno, você também pode controlar a queda prematura de frutos. A consequência é que você vai ter um amadurecimento mais tardio. Então, aqui não vem ao caso, que é o trabalho, então, eu resumi esse artigo nesses diagramas aqui. Por que os frutos cerejas caem? Primeiro lugar, o cereja cai, é lógico que lá no ambiente natural dele é para perpetuar a espécie. E nós colhemos o fruto, derrubamos o fruto da árvore, exatamente porque nós queremos comercializar esse fruto. Então, no começo é o seguinte, os frutos estão aderidos nos ramos e, de repente, os frutos se desprendem e caem. Bom, aí nós fizemos um estudo exatamente nessa zona aqui que vocês estão vendo, que é a zona de inserção do pedúnculo com o fruto. Então, nós descobrimos o seguinte, que no início da maturação, as células elas estão totalmente organizadas. À medida que o fruto vai amadurecendo, há um início da desorganização celular. Então, vocês podem notar aqui alguns furinhos aqui entre as células. Então, nesse momento que há o início da desorganização celular, então, o momento de nós iniciarmos a colheita. Por quê? Se nós deixarmos com o tempo,
o que vai acontecer? Há uma completa desorganização das células, e essas células, elas morrem. E aí, o fruto pode cair, ou então ficar aderido na planta, o seco e o passa. Mas, normalmente, o fruto, se der um vento, uma colheitadeira, se for lá, o fruto vai cair. Então, a causa é exatamente isso aqui. E eu fiz esse... Eita, na hora funciona, mas depois... Eu fiz esse diagrama mostrando aqui o seguinte. Esta região do fruto aqui, no começo, os carbonos que fazem parte da matéria, a biomassa dos frutos, é praticamente carbono. Então, veja só que os carbonos estão totalmente organizados e ligados um ao outro. É como se nós tivéssemos aqui uma parede sólida. À medida que o fruto vai amadurecendo, é como se tivesse tesouros aqui que vai picotando a ligação de um carbono ao outro. Então, se você vai picotando a ligação de um carbono ao outro, o tecido naquela base aqui no fruto, ele vai ficando amolecido. É como se você tivesse uma parede sem o cimento, uma parede sem a argamassa. E o que vai acontecer nisso? Está na hora de colher, ou então nós vamos ter queda acelerada de fruto. Então, o problema é o seguinte, é o amolecimento daquela parte do fruto que causa a queda. Bem, e qual que é a causa principal disso? A causa principal disso é o seguinte, que quando o fruto está verde, a folha, ela produz muita auxina, esse ácido indolacético, e pouco etileno. Então, a folha produz muita auxina e pouco etileno. Esta auxina em excesso que está sendo produzida, ela faz com que aquela região de amolecimento do fruto que ia ser amolecido, ela fica insensível ao etileno. Então, o etileno não consegue fazer o seu efeito naquela região. Bom, à medida que o fruto vai amadurecendo, o etileno vai aumentando e a auxina cai. Então, veja bem, a auxina estava alta, ela caiu. O etileno estava baixo, ele aumentou. Aí o etileno aumentou, a planta, o fruto, aqui naquela região de inserção com pedúnculo, perde ele fica sensível ao etileno, e o etileno, então, vai promover aumento na atividade de enzimas que vão degradar a parede celular, cortando aqueles carbonos de ligação, e aí o fruto fica amolecido e eles caem. Então, eu vou deixar esse slide aqui com a direção, quem quiser depois, aqui nesse slide aqui está explicando exatamente tudo que eu falei. Então, vocês veem, então, que há um desequilíbrio entre auxina e etileno, promovendo a queda de fruto. Agora, por que os frutos, isso os frutos maduros. Agora, por que os frutos verdes eles caem prematuramente? Por que os frutos verdes caem prematuramente? É a mesma coisa, só que não é mais essa região de inserção do pedúnculo ao fruto que é afetado. Agora, o que é afetada é a região de inserção entre o pedúnculo e o ramo, aonde que está os frutos. Então, aí acontece aquela mesma coisa que eu expliquei. No começo, os frutos estão ali aderidos. Por quê? Porque as células estão totalmente organizadas. Carbono ligado a carbono, tudo amarrado, que nem uma parede que você faz as amarrações, que nem um telhado também, que você faz as amarrações. Aí, agora, a diferença que os frutos caem é o seguinte, acontece, então, aqui uma anormalidade. O fruto maduro é tudo normal, o verde vai amadurecendo e a coisa vai ocorrendo normalmente. Agora, nesse caso aqui, acontece uma anormalidade meteorológica. Essa anormalidade meteorológica pode ser, como muitos casos nós vimos, principalmente o calor e a seca. Então, o calor e a seca foi coisa que nós vimos nos anos anteriores aí, eles provocam o aumento na concentração, provocam um abaixamento na concentração de auxina, um aumento na concentração do etileno, e o etileno, então, passa a atuar aqui nessa região, iniciando, então, a desorganização celular. Então, essa normalidade meteorológica, ela se transforma, então, numa anormalidade fisiológica. Foi aquilo que eu falei.
a normalidade fisiológica. E essa normalidade fisiológica é o quê? As células se desorganizam, o tecido do fruto ele fica amolecido e os frutos verdes, aliás, o tecido na região do pedúnculo, com a inserção do pedúnculo com o fruto, fica amolecido e esse fruto cai. Então, basicamente, esta é a causa que acontece para a queda de fruto. Agora, veja bem, a normalidade meteorológica é difícil. Como o calor, por exemplo, a curto prazo, como eu posso impedir que a minha lavoura não sofra os efeitos do calor? É lógico que aí nós vamos passar por uma outra fase de palestra, você pode fazer sombreamento, você pode fazer um plantio adensado, tudo isso você controla um pouquinho a temperatura. A seca, por exemplo, aí nós temos que lançar mão da irrigação. Lançar mão da irrigação para que o fruto não produza, ou então o pedúnculo não produza aquele etileno em excesso para fazer com que o fruto caia. Então, uma das causas para se evitar seria evitar o aquecimento através de sombreamento, através de plantio adensado, etc., etc., ou então através de irrigação. Tá muito rápido? Estou falando muito rápido? Bom, então, essa aqui não é uma foto minha, mas é o que acontece naquela região. O fruto cria, então, aqui uma zona de abscisão, e essa zona de abscisão faz com que o fruto caia. Então, por que os frutos verdes caem prematuramente? É a mesma explicação. Aumenta etileno, cai a auxina, então provoca aquele desarranjo celular e os frutos caem. Agora, as perguntas que a gente faz é o seguinte, e a resposta está aqui. A concentração de auxina cai nas folhas, a concentração de etileno aumenta no fruto, as regiões se tornam sensíveis ao etileno e há um amolecimento. E o amolecimento no caso dos frutos verdes, é uma queda prematura dos frutos, ou no caso do fruto cereja, os frutos, então, se encontram aptos ou prontos para serem colhidos, com a diminuição da força de desprendimento. Então, está aqui. Agora, quais são os fatores exógenos que provocam a queda prematura dos frutos ou o aumento da concentração de etileno e decréscimo da concentração de auxina? São deficiência hídrica, ciclo de deficiência hídrica ou não, deficiência nutricional, extremo de temperatura, pragas e doenças. Veja só que na minha fala, eu não estou falando em pragas e doenças, porque eu nem sou especialista no assunto. Mas doença é um dos fatores que é bastante responsável pela queda de frutos. Mas aí é outro departamento, né? Então, esses fatores exógenos aqui, eles se transformam, eles afetam os fatores endógenos. E esses fatores endógenos é aquilo, provocam o enfraquecimento da célula e, então, os frutos caem. Bem, para contornar tudo isso, a gente fala o seguinte, aquilo que eu chamo de manejo tecnológico do cafeeiro. O manejo tecnológico do cafeeiro, ele tem esses 3 vértices. Nós temos que ter um conhecimento da fisiologia, agora nós já temos porque os frutos caem, nós temos que cuidar da nutrição e nós temos que cuidar, então, também das pragas e doenças. Se você equilibrar esses 3 fatores, certamente nós não vamos ter problema de queda de fruto. Então, a fisiologia vegetal é como se fosse uma caixa preta, mas quando você abre essa caixa preta, ela responde o que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer e quanto fazer. Então, felizmente, a fisiologia ele nos dá essas oportunidades. Mas o grande problema também da lavoura cafeeira é que o crescimento dos ramos, muitas das vezes, o crescimento dos ramos, ele coincide com o florescimento. Ele coincide com o florescimento. E veja só, quando eu falo em florescimento, eu não estou falando em floração. Floração é abertura floral. E florescimento vai desde a iniciação floral, que acontece lá em fevereiro ou março agora, até a abertura da flor. Isso é florescimento. Então, só vou pegar um gancho aqui, que não faz parte do assunto da palestra, mas vários estudos mostram que a iniciação floral,
ela ocorre na segunda quinzena de fevereiro, primeira quinzena de março, quando nós temos períodos secos, depois vem período de chuva, abaixamento da temperatura noturna, aí as gemas que estão lá nos ramos, elas se diferenciam em gemas reprodutivas. Então, por quê? Porque se não acontecer esses três fatores que eu estou falando, as gemas elas podem se diferenciar em gemas reprodutivas. Aí, quando chega em setembro, o nego me liga, fala assim, professor, o que eu faço para aumentar o número de flores? Eu respondo, nada, porque o número de flores foi definido em março. Agora nós estamos no momento. É agora que a planta, as gemas estão falando, eu vou ser um fruto ou eu vou ser um ramo quando eu crescer, a partir de setembro. Então, eu já posso adiantar, olhando a média da região, nós estamos tendo condições propícias para a iniciação floral. Então, eu acredito que as gemas estão se diferenciando para mais tarde nós termos frutos. Então, a permanecer do jeito que está, nós vamos ter uma excelente florada em setembro, porque as condições estão todas indicando que vai ter, que já está tendo a iniciação floral. Mas, então, ao mesmo tempo que o fruto acontece o florescimento, os ramos também estão crescendo. E também coincide o crescimento de ramos com a frutificação. Coincide também. Coincide também o florescimento com a frutificação. Então, são várias fases de crescimento vegetativo que acontecem juntamente com a fase do crescimento reprodutivo, e nós temos que atender a essas duas fases. Bom, e por tudo isso que eu estou falando, eu gosto muito desse slide que eu ganhei de um amigo, por incrível que pareça, lá de Cuba, né? sem entrar no mérito da questão, boa ciência, bom café. Então, não existe todo aquele aumento da produção de café que eu mostrei de 70% na produção nos últimos 15, 16 anos, foi através da ciência. Bom, queda de flores. A queda de flores ela pode acontecer por vários motivos. Abortamento, problemas de polinização, problemas de fertilização e flores mal formadas, né? As condições para o florescimento são essas, em setembro, né? Um período sem precipitação, depois vem uma chuva, e aí logo as flores se abrem, né? Agora, a formação da semente ocorre o seguinte, a polinização acontece 6 a 8 horas depois que a flor abriu. Então, 6 a 8 horas depois, a polinização já está completa. A fertilização e a fecundação ocorre de 24 a 48 horas após a florada. E a formação do fruto, ela ocorre após o início da formação do fruto, após 45 dias após a primeira florada. Então, o ideal é que, nesse momento aqui, em setembro, outubro, a chuva leve durante 15 a 20 dias após o florescimento, onde a temperatura não esteja muito alta. E aí, nós vamos minimizar a queda de flores, desde que o nosso cafeeiro esteja folhado, bem nutrido e livre de pragas e doenças. Livre de pragas e doenças. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, quais são as causas da queda das flores? Primeiro, é nutricional, principalmente carência de cálcio e boro. Agora, é um mito comprovadamente você ter que aplicar cálcio ou boro via foliar para segurar as flores. E por que eu falo que é um mito? Porque é um mito seguinte, em uma lavoura bem nutrida, os níveis de boro e de cálcio, elas já são suficientes para garantir o pegamento e fixação das flores. Então, a pessoa não faz uma análise foliar e fala, hoje já foi falado aqui, eu vou aplicar cálcio e boro porque é bom, vai segurar as flores. Mas, às vezes, não precisa. Então, não há necessidade de suplementação, desde que os níveis sejam ideais.
olha esses dados que eu peguei aqui do Procafé. O pessoal começou a estudar aqui, aplicar cálcio e boro em diversas condições. Veja, aí eu pergunto para vocês, não deu resposta. Todos os tratamentos foram iguais à testemunha. Aí eu vejo e falo assim, quando você olha a testemunha que não levou cálcio e boro, ela produziu 53 sacos por hectare, 52 sacos por hectare. E eu pergunto para vocês, uma lavoura que produz 50 sacos por hectare, ela está com deficiência de boro e cálcio? Não está. É por isso que não precisa, então, aplicar. Ou seja, tudo que você tem que fazer para garantir o pegamento da florada é você garantir uma boa nutrição da planta muito antes da floração, para você não ter que usar artifícios de aplicar isso ou aquilo e isso não dá resposta. Então, você vê, ó, uma testemunha, uma planta, uma lavoura que tem 50 sacos por hectare, cá para nós, não precisa de fazer nada, está tudo muito bom, né? Então, o que existe de verdade é o seguinte, a queda de flores, ela é um problema hormonal. Ela é um problema hormonal. Baixo nível de auxina e giberelina. Então, é possível solucionar. Qual é a possível solução para esse problema? Então, a gente encontra muito na literatura, e eu já trabalhei muito com isso, é você não pulverizar. Você pode até pulverizar com giberelina na pé florada e pulverizar com produtos que têm auxina uma a semana após a floração. Então, olha, por exemplo, aqui, esse dado aqui, onde foi aplicado giberelina, onde não foi aplicado giberelina, nós tínhamos 34 nós em florescimento. Quando eu apliquei essa dose de giberelina, o nós em florescimento foi de 64. Então, a questão é você balancear o hormônio. Agora, na verdade, às vezes não dá certo, o cara fala, poxa, o professor falou para aplicar, apliquei e não funcionou. Porque é o seguinte, o hormônio vegetal, ele atua em pequeniníssimas dosagens, Então, o mesmo hormônio que ativa é o mesmo hormônio que inibe, se ele passar da concentração. Então, quando você aplica um produto ou então um hormônio numa planta, você não sabe a dose interna de hormônio que a planta tem. Então, se a planta tem X e você aplicar Y, esse X mais Y pode levar a uma superdosagem do hormônio e isso fazer com que, ao invés de ativar aquilo que você está querendo ativar, ele pode, então, inibir. Agora, então por que não se recomenda fazer dosagens hormonais? Nós não recomendamos porque é muito caro e não existe laboratórios suficientemente para fazer isso como uma rotina. Então, veja só, por exemplo, eu peguei vários dados aqui, o grupo aqui do professor João Domingos, lá da Unesp, ele trabalhou com diversos biorreguladores e ele chegou a essas conclusões. Aumento significativo no pegamento de frutos após o florescimento, maior produtividade e aceleramento na produção, na maturação de frutos. Eu mesmo já trabalhei com diversos biorreguladores, onde nós percebemos que esses produtos, eles podem atenuar os efeitos deletérios de anormalidades climáticas. Mas acontece o seguinte, o que eu tenho para falar a respeito disso é o seguinte, esses produtos, eles não fazem milagre. Não existe um produto milagroso. Se você pega uma lavoura depauperada, uma lavoura com seca de ponteiro, uma lavoura com alto nível de desfolha, uma lavoura com acentuada morte do sistema radicular, você pode aplicar ouro nessa lavoura que ela não vai recuperar e ela não vai produzir satisfatoriamente para você ter lucro. Então, todos esses casos, quando se usa esse tipo de produtos, você tem que saber o seguinte, a lavoura ela deve estar fisiologicamente bem. E fisiologicamente bem significa o quê? Daqui a pouco eu vou falar. Aí eu peguei também esse artigo aqui, que foi feito lá na Índia, onde esses pesquisadores, eles utilizaram também diversas formulações comerciais e tiveram bastante benefício, e eles falam no final do artigo deles que o retorno foi
de 1 para 6. Quer dizer, um retorno bastante satisfatório. Isso aqui foi feito na Índia. Bom, a queda de fruto, então, para você produzir muito, você não pode ter queda de fruto. E qual que é a causa principal da queda de fruto que desencadeia aquele desequilíbrio hormonais? A causa principal são as baixas reservas de carboidrato na planta. Baixa reserva de carboidrato na planta. E essas baixas reservas de carboidrato na planta, ela pode acontecer em qualquer época da floração, da frutificação, principalmente nos 3 primeiros meses. Bem, a respeito dessa questão de carboidrato, eu peguei aqui um slide do professor Favarin, que mostra o seguinte. Olha só que coisa interessante que tem. De que é formada uma planta de café? Quando você está vendo uma planta de café, o que você está vendo? Essa planta de café, ela tem 45% de carbono, 43% de oxigênio e 7% de hidrogênio. Então, quando você olha uma planta de café, 95% da matéria seca são produtos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, carboidratos. 95%. O restante, os outros 5%, são os nutrientes minerais. Com isso, eu não estou querendo dizer que a nutrição mineral não é importante. Lógico, ela é importantíssima, mas quantitativamente, esses carboidratos, eles são muito mais importantes que os nutrientes minerais. E quando nós comemos uma planta, nós crescemos. Então, isso aqui que você está vendo, isso aqui que eu estou vendo, nós somos formados basicamente por 95% daquelas moléculas, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas como eu posso fazer para maximizar a aquisição desse componente, carbono, hidrogênio e oxigênio? Bem, a fisiologia mostra o seguinte, que as folhas, elas são fonte de carbono, e os frutos são drenos de carbono. Então, as folhas pegam o carbono e manda o carbono para o fruto. E o fruto, então, vai crescendo, como eu mostrei. Eu costumo fazer um paralelo, é o seguinte, cada carbono que entra dentro da planta é como se fosse um tijolo que você coloca na parede. Então, como você faz a parede crescer? Tijolo por tijolo. Como você faz uma planta crescer? Carbono por carbono. Então, veja só esse esquema que eu fiz aqui. Quando você sai do chumbinho para o crescimento de massa e expansão, os frutos, eles aumentam 8 vezes a capacidade de drenar o carbono da folha. Então, veja só que os frutos, eles são um dreno violento. Depois que eles já passam aqui para a fase mais perto da fase de maturação, esse dreno, ele abaixa em relação aqui, mas mesmo assim continua forte. Então, é como se os frutos, é como se você tivesse uma água, você coloca uma esponja seca nessa água. O quê? Essa esponja vai puxar a água. Então, os frutos, eles são fortes drenos de carbono. E os carbonos estão aonde? Nas folhas. Bem, seguindo a esse raciocínio, para que então a folha consiga abastecer os frutos nesse carbono, as folhas, não basta ter folha, ela precisa estar verdes e sadias. Por quê? Sem querer dar uma aula de fotossíntese aqui, mas a fotossíntese nada mais é o seguinte, esse CO2 que está aqui no ambiente, a planta absorve esse CO2 e transforma esse CO2 em biomassa. Basicamente, isso é fotossíntese. Então, quanto mais CO2 a planta vai absorvendo, mais ela vai crescendo. Então, a principal fonte de carbono para a planta é a fotossíntese, é o carbono que está aqui no ar. Infelizmente, em plantios abertos, não tem jeito de eu fazer uma adubação com carbono. Como que eu vou, CO2 é um gás, não tem jeito de eu pulverizar a minha lavoura com CO2, o CO2 vai embora. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, fazer com que essas folhas aqui, elas captem o maior número possível de carbono para esses carbonos se transformarem em biomassa. Ou seja, se um pedreiro tiver tijolo disponível e esse pedreiro ele for eficiente, a parede vai crescer rápida. Então, se a planta tem carbono aqui e ela for eficiente,
ela vai crescer rápido. Bom, mas agora, então é aquele caso, ó, à medida que a planta vai absorvendo carbono, a parede vai crescendo. À medida que a planta vai absorvendo carbono, a parede vai crescendo e a planta também vai crescendo. Então, espero que com esse paralelo que eu fiz com a construção, todo mundo aqui possa entender. Mas o problema vem aqui, nesse dado aqui, que eu fiz lá, é uma tese que eu orientei lá na UFLA, é o seguinte, veja só, quanto mais verde está esta figura, essa aqui é uma planta de café, tá bom? Quanto mais verde estiver uma planta, mais fotossíntese ela está fazendo, mais carbono ela está pegando e transformando em biomassa. Agora, veja só, de manhã, 9 horas da manhã, a planta ela está captando o carbono eficientemente só nesse terço superior. Os 2 terços para baixo, olha só pela coloração, está com pouca eficiência de captação do CO2. Ou seja, a planta ela está fazendo somente 54% daquela fotossíntese que ela deveria fazer. Quando nós chegamos meio-dia, a eficiência cai para 27%. Quando nós chegamos às 15 horas, a eficiência cai para 16%. Aí eu pergunto para vocês, se vocês têm um pedreiro, e a eficiência desse pedreiro é de 16%, ou seja, cada 100 tijolos que você dá para ele colocar, ele só coloca 16 na parede. O que vai acontecer no fim do dia? Você vai mandar esse pedreiro embora, porque ninguém aguenta um trabalhador com 16% de eficiência. Mas, infelizmente, a planta de café, ela é pouco eficiente em fazer fotossíntese. Por quê? Exatamente por causa daquela origem que eu expliquei antes, a memória que ela tem. Então, a quantidade de carbono que essa planta absorve durante o dia, ela é insuficiente para a granação e o crescimento, dos ramos simultaneamente. Então, como os frutos são drenos preferenciais, eu mostrei, todo o carbono que é captado pela folha vai para os frutos, e com isso os ramos deixam de crescer. Aí você produz muito. No outro ano, o que acontece? Todo aquele carbono que é fixado pela folha vai para os ramos. Aí ele cresce, aí você produz pouco. Então, um ano produz muito, outro ano produz pouco. Infelizmente, o café é uma planta, em termos de captação de CO2, uma planta muito preguiçosa. E não tem jeito de mudar isso até então. Bem, então, em condição favorável, é isso que eu mostrei aqui, ó. A planta pega o carbono, os carbonos todos ligadinhos, a parede forte, o fruto está na planta. Em condição desfavorável, quer dizer, seca, temperatura e etc, etc, os carbonos, eles perdem essa ligação, é como se você tivesse uma parede sem argamassa, então, essa parede vai para o chão, ou seja, os frutos vão para o chão. Então, eu espero que com isso eu tenha dado para vocês uma ideia de por que os frutos caem. Bem, rapidamente, eu vou mostrar o seguinte, a causa principal que nós vimos, então, a queda dos frutos, é a baixa reserva de carboidrato na planta. E a solução para o problema? Se você resolver o problema de carboidrato, você resolve o problema de parte da queda de fruto. O problema é o seguinte, é manter o café enfolhado e essas folhas verdes e sadias. É essa equação aqui, né? Mas não precisa ficar muito assustado com essa equação, porque, na verdade, essa equação aqui todo mundo conhece. Então, por exemplo, aqui, cada dado é um dado da equação. O primeiro dado da equação é o seguinte, radiação solar, Sol, nós temos? Temos. Para que aqueles carbonos, eles sejam transformados em biomassa, nós temos que ter água. E para ter água, nós dependemos da chuva e ou irrigação. Nada melhor do que esse evento aqui para mostrar o problema de água. Como solucionar o problema de água? Então, veja só, sol e água não é problema. Então, o problema para eu ter folhas verdes e sadias é exatamente isso aqui. Para a folha crescer, é interceptar a radiação e ela transformar essa radiação em biomassa. Bem, para as folhas crescer, em primeiro lugar, os ramos têm que crescer.
Então, tem que produzir nós, e produzindo nós, em cada axila do nós, não vamos ter folhas. E para que esta folha? A folha está lá, para que ela transforme esse carbono em biomassa, ela precisa estar verde e sadia. Se ela estiver verde e sadia, aí toda aquela equação ela vai ser equacionada. Bom, agora, o grande problema é aquilo que eu falei. Nós estamos de setembro até abril, vamos ver o que está acontecendo. De setembro até abril, o que aconteceu? Os frutos estavam em crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. E esse crescimento estava também, os ramos estavam crescendo e estavam frutificando. Então, as folhas que estavam sendo formadas nesses frutos, essas folhas que estavam, as folhas que estavam sendo formadas de setembro até abril, elas tinham que garantir a safra de 2016, que nós vamos colher agora, ou seja, para atender o crescimento dos frutos atuais, e para a safra de 2017, que vai produzir graças ao crescimento desses novos nós que está crescendo agora. Não é isso? Então, as folhas, ela tem que garantir o crescimento dos frutos, que nós estamos colhendo agora, e o crescimento dos ramos que vão frutificar no ano que vem. Bom, o que eu chamo de um cafeeiro em boas condições fisiológicas? O que é um cafeeiro em boas condições fisiológicas? É aquele cafeeiro que é capaz de suportar altas produções com o mínimo de dano para a lavoura. E qual que é o dano? Desfolha, seca de ponteiro, deficiência grave de nutrientes, pragas e doenças. Nós não podemos ter absolutamente, de forma alguma, morte de raízes e morte de ramos. O crescimento da raiz é um caso seríssimo, e eu vou mostrar daqui a pouco. Então, mas é um caso complicado, porque a raiz a gente não vê. O que nós estamos vendo é a parte aérea. Mas uma das grandes causas da queda de fruto é um sistema radicular incapaz ou de garantir a manutenção dos frutos que estão lá na parte aérea. Bom, sem esses problemas que eu falei aqui, a lavoura dificilmente vai ter muita queda de flores e frutos, desde que o clima ajude. Então, esse gráfico também aqui foi do Favarin, ele mostra claramente aqui o seguinte, que a época de expansão e da granação dos frutos é a época de maior exigência em termos de minerais. Agora, o grande problema é o seguinte, a época de maior exigência é da expansão, onde os frutos estão crescendo rapidamente, passando para a granação. Agora, o grande problema que ele mostra nesses dados aqui é o seguinte, que absorção e redistribuição do nitrogênio, dias após a floração. Acontece o seguinte, com 60 dias após a floração, o cafeeiro ele está absorvendo a máxima quantidade de nitrogênio possível. Agora, você tem que ter aplicado isso muito antes da florada. Então, é aquilo que ele chega e conclui. Você aplicar na hora não vai resolver absolutamente nada. Então, nós temos que nos programar para que isso ocorra. Bom, a alternativa que a gente vê, e eu vou falar uma coisa aqui muito sincera, há 10 anos atrás, quem já assistiu uma palestra minha, eu não acreditava nesses fertilizantes especiais. Não acreditava. Mas depois de estudar, de fazer várias pesquisas, nós mostramos o seguinte, que para diminuir o estresse, seca, calor, baixa umidade, esses produtos realmente eles podem fazer uma diferença. Então, no sentido de atenuar o estresse da planta. Mas desde que a planta esteja em boas condições fisiológicas. As plantas estejam crescendo, tenha folhas e as folhas estejam verdes. Por quê? Milagre ninguém faz. Então, esses produtos, eles podem ajudar a planta a você ultrapassar determinado período de estresse, né? Desde que
você tenha raízes profundas para absorver água e nutriente. Então, veja só esse slide aqui. Olha aqui, você vê esse cafeeiro aqui com raízes até quase 2 metros de profundidade. E eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque esse slide aqui, o passado do sistema radicular era isso aqui. Isso aqui é um cafeeiro que nós estudamos sistema radicular lá em Ponte Nova, juntamente com o Rena, em 1982. Olha como é que basicamente, isso aqui era uma amostra da média da região. Olha como é que era o sistema radicular. Sistema radicular pouco profundo, raízes tortas, agora olha no presente. Então, hoje, não se admite mais, com as tecnologias que nós temos hoje, um sistema radicular desse jeito. Hoje, o sistema radicular de um cafeeiro, de uma lavoura que você quer produzir 60, 70, 80 sacos por hectare, e você quer, então, ter menos perda de ramos de frutos e flores, ele certamente tem que ter um sistema radicular nessas condições. Senão, não adianta você aplicar, não adianta você rezar, que não vai ter solução. Então, as anormalidades meteorológicas, como eu bem mostrei ali, elas se transformam em anormalidade fisiológica, e com isso ocorre a queda de flores e frutos. Então, a única saída é minimizar os danos, eliminá-los é impossível. E eu deixo a mensagem que se tem que cair, que caia o mínimo possível. Professor Donizete, meu nome é Eberton, Cochupé de Araguari. Queria te parabenizar pela excelente palestra. Minha dúvida é o seguinte, pegando o gancho aí que você terminou a palestra, a florada uniforme, ela minimiza ou aumenta a queda de flores? Boa pergunta. A florada uniforme, infelizmente, ela aumenta a queda de fruto. E aí é lógico, o que nós temos que perceber é o seguinte, eu, como cafeicultor, eu quero uma coisa, mas a planta, ela quer outra. Então, o que eu quero na minha lavoura? Eu quero que tenha uma florada, se fosse possível, uma única florada, para que eu tivesse uma uniformidade de maturação lá atrás. Mas acontece o seguinte, que o meu desejo não é uma ordem para o cafeeiro. Aí, se houvesse somente uma única florada, todos esses frutos eles iriam entrar somente naquele estágio de crescimento rápido, né, onde ele passa de chumbinho até chegar ao máximo tamanho. Todos esses frutos eles iam atuar como dreno, tudo numa hora só. Vamos supor aí 25 frutos sugando todo o carbono da planta. Agora, então, aí certamente nós teríamos uma queda de frutos. Agora, o que a natureza faz? O que o café faz? Ele dá 2, 3, 4 floradas. Então, quando você pega a fase de crescimento ativo dos frutos, onde ele exige, onde o dreno de carbono é muito rápido, então você tem menor percentagem. Você tem uma certa percentagem hoje, entre aspas, sugando os carbonos, uma outra percentagem daqui uma semana, uma outra percentagem dali. Então, infelizmente, é isso. Mais florada, menos queda. Entendeu? Professor, você havia mostrado que entre a floração, a abertura da flor até o início da frutificação, 45 dias. E que coincide nesse período a irrigação, a adubação, um melhor clima, e que a gente está aí, a planta está brotando, crescendo a parte vegetativa e raízes. Será que não seria um momento chave para entregar uma boa nutrição, porque a frutificação ainda não é um dreno tão severo? Exatamente, exatamente. Essa que é a jogada. Se você tiver as condições, você tiver principalmente água, aí a sua estratégia vai ser... Agora, o grande problema é se você não tem um sistema de irrigação e não chove. Infelizmente, né? Aí, meu filho, é rezar para São Pedro. Professor, parabéns pela brilhante apresentação. O meu nome é Saulo, região de Franca. Professor, se eu entendi bem na apresentação,
Nós sabemos que, então, diretamente a queda de fruto está ligado com o equilíbrio, com a quantidade satisfatória de carboidrato na planta, para que ela possa segurar a sua produção. E o senhor disse também que, quando a planta está nós podemos dizer assim, com a deficiência de carboidrato, ou seja, ela não está conseguindo, o dreno está muito forte, você até tem uma inibição no crescimento da planta. Perfeitamente. E é normal a gente ver isso em café, e depois até no campo, a gente, dentro do manejo, a gente faz diversos trabalhos depois de poda e tudo, justamente para que você possa, a planta, produzir carboidrato no ano seguinte, e novamente ter uma produção alta na outra safra. Bom, esse ano, de uma maneira atípica, né, está um ano, pelo menos na minha região, muito bom, muito chuvoso, com temperatura muito boa, a parte nutricional muito bem feita, né, o pessoal cuidou bem das lavouras, parte fitossanitária também. O clima ajudou. Então, hoje agora vem uma dúvida seguinte, como eu nunca presenciei nessa intensidade, esse ano lavouras com alta produção, lavoura com 70, 80 sacos, né? Mas também, somado a isso, com crescimento, desenhando uma possível safra para 17, considerável também, coisa que a gente não está tão acostumado a ver, né? Tem produção, mas o crescimento é menor. Agora, esse ano a gente está vendo produção e lavouras com crescimento bastante significativo. E que aí para a dúvida do que a gente vai fazer depois da safra, se poda, não poda, se a planta tem condição de segurar essa safra ou não, né? Então, assim, a minha dúvida hoje, no que o senhor entende, uma vez que eu estou vendo essas folhas, o senhor disse aí que elas têm que encher, vamos dizer assim, esse grão, mas também produzir carboidrato para a safra seguinte. O que o senhor tem a dizer? O senhor acredita que essa quantidade de carboidrato é possível? Nessa tomada de decisão, o que o senhor tem a dizer para nos ajudar em relação a isso? Obrigado. Poda ou não poda, né? Eu diria o seguinte, não poda. Porque as condições hoje são muito ideais, como você mesmo falou, nós vamos ter talvez uma safra excepcional, com frutos grandes, ao contrário que nós tivemos nos últimos anos. E, como você mesmo falou, os ramos cresceram. Isso sugere o quê? Sugere que a fotossíntese do café, acompanhado de toda a nutrição, ela está funcionando adequadamente, porque os frutos estão lá e os ramos estão crescendo. Acontece o seguinte, esses frutos, praticamente hoje, eles já, quando eu falo sugaram, não é um termo técnico, mas para entender, entre aspas, eles já sugaram tudo aquilo que devia ter sugado em termos de carbono. Os frutos já chegaram no máximo amadurecimento, vai começar a granar e depois amadurecer. Ou seja, o dreno de carbono daqui para frente vai ser muito baixo. Bem, então quando você olha isso, é o seguinte, o dreno de carbono dos frutos vai ser baixo. Nós estamos ainda com dreno baixo, condições climáticas favoráveis para a fotossíntese, quer dizer que o café está fazendo fotossíntese, e eu acredito que isso ainda vai continuar pelo menos por mais um mês. Esse mais um mês e meio que nós temos, vão ser suficiente para essa fotossíntese abastecer os armazéns dos ramos, né? Tá me entendendo? Quando chegar em setembro, nós vamos estar com uma condição bastante favorável de carboidrato dentro do ramo, que vai sustentar a florada e vai sustentar o crescimento inicial do flor. Bom, muito bem. Então, a única coisa então, a fisiologia da planta é favorável. A única coisa que eu acrescentaria é o seguinte, o crescimento radicular, ele antecede o crescimento da parte aérea. Então, a parte aérea vai parar de crescer agora, né? Frio vai, outono, inverno vai começar, a parte aérea vai zerar o seu crescimento, e quando ela zera o crescimento, olha que coisa interessante, vai ser exatamente a época que o sistema radicular vai começar a crescer. Então, a parte aérea é paralisada o crescimento e o sistema radicular crescendo. Bem, o grande problema do sistema radicular está crescendo é, talvez, o problema nutricional. Porque se já adubou tudo que tinha que adubar, você não vai adubar mais, porque a temperatura não está favorável, etc, etc. Então, o que eu aconselho? Eu sugiro o seguinte, e isso nós já temos dados de uma tese que nós fizemos lá em Viçosa, muitos anos atrás, se você não fizer duas adubações de inverno com nitrogênio,
desde que você tenha água, e a água aqui não vai ser problema, que nós estamos aconselhando a irrigação, não é isso? Então, se você fizer 2 adubação com nitrogênio no inverno, essa adubação nitrogenada vai garantir o crescimento do sistema radicular. Quando chegar em setembro, quando começar a crescer a parte aérea, nós já tivemos um crescimento extra do sistema radicular devido a essas 2 adubações nitrogenadas. Aí o que vai acontecer? Quando a parte aérea estiver crescendo em setembro, o sistema radicular vai estar com bastante radicelas, vai absorver água, vai absorver nutriente, que você vai começar a adubar em setembro e outubro, e aí, meu filho, é show de bola. Vai sustentar a próxima produção. Esse seria o meu conselho. Mas, realmente, é uma questão interessante. Parabéns. Colega Donizete, parabéns pela palestra. Professor Fábio Moreira da Silva, da Universidade Federal de Lavras. Você imagina o quanto eu estou vibrando aqui com a explicação que você deu com muita propriedade sobre a força de desprendimento do fruto. Quando nós começamos a estudar a força de desprendimento, houve aqueles que perguntaram, mas o que nós vamos fazer com esse parâmetro? E hoje nós estamos regulando as colhedoras com muita eficiência em função da força de desprendimento para colher o cereja. Isso destaca a pesquisa multidisciplinar, que você respondeu para nós o que acontece com o pedúnculo, tanto ligado ao ramo quanto ligado ao fruto. Parabéns, um excelente resultado. Nós temos mais uma coisa. Como eu falei, boa ciência, Sim, bom café. Boa ciência. Nós já temos também um outro comportamento, que é após a chuva, ou após uma irrigação. A força de desprendimento cai. E nós já estamos planejando a colheita, ou aproveitando uma previsão de uma chuva no meio da safra, ou até podendo induzir uma irrigação para melhorar a colheita. O que você pode me explicar do mecanismo, nesses 3 dias posterior à chuva, em relação ao efeito na parede celular que faz a força diminuir? É lógico que isso aí é uma proposição que você está sugerindo, nós não estudamos isso, mas os conhecimentos que a gente tem até então vai indicar o seguinte: esse manejo que você vai colocar seca, coloca água e depois suspende, vai fazer com que há um pico na produção de etileno. E quando há um pico na produção de etileno, ativa essas enzimas de degradação de parede celular. Então, isso, ao meu ver, é uma ótima sistema de manejo para você dar um impulso na queda da força do desprendimento do fruto. E aí, você conseguir colher mais fruto com menos passada. Talvez com uma passada, você vai colher basicamente todos os frutos. É uma estratégia bastante interessante essa. A maioria das empresas que trabalham com hormônios, sejam eles sintéticos, sejam eles de origem natural, geralmente faz posicionamentos na pré-florada e pós-florada. E aí a minha dúvida é a seguinte: já que a iniciação floral começa em fevereiro, março, essa aplicação desse hormônio seria mais interessante nessa fase, ou ela também nessa fase e também na pré-florada e pós-florada? Qual a sua opinião em relação a isso? Não, esse tipo de coisa não funciona na indução e iniciação floral que acontece que está acontecendo agora. Os efeitos desses produtos, eles se dão principalmente na antese, que é a abertura da flor, ou então fazer com que as gemas que estavam em repouso, elas cheguem mais junto para você ter uma maior florada. Então, o efeito é somente lá na frente, não agora. Rogério Quiabai. Talvez o professor Fábio possa ajudar. Fábio, cadê o Fábio? Vamos ver. A força de desprendimento do fruto do conilon é igual à do arábica. E o que leva a essa dificuldade da derriça mecânica? Eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para essa pergunta. Eu acho que o Donizete é muito mais capaz. Por isso que eu saí na hora da pergunta. Seguinte, a força de desprendimento do conilon, pelo menos os experimentos que nós estamos fazendo no Espírito Santo, é muito semelhante à força de desprendimento do arábica em razão do fruto verde, em razão do fruto cereja.
O conilon tem mais frutos por roseta. E ele fecha a roseta e um fruto se apoia ao outro. Eu não sei se tem pedúnculo maior ou não, e agora eu vou prestar atenção nisso. Mas, mesmo com alguma adversidade climática, seja um vento mais forte, seja uma chuva mais forte, você não observa queda de conilon no chão, mesmo cereja. Então, a gente tinha a impressão que, realmente, o fruto era mais difícil de destacar, e não é. Isso foi uma surpresa para nós. Então, eu acredito que seja o arranjamento da roseta. Tem mais frutos e eles se apoiam mais. Eu só tenho essa ideia, tá? Porque não é minha área também. Com relação o pessoal tem feito muito trabalho e divulgação, até as empresas usam isso aí como um plus, uma vantagem, de produtos que aumentam muito as raízes da planta. Tá. Mas até que ponto esse volume muito grande de raiz é interessante para o cafeeiro? Ele realmente absorve isso aí e está sendo uma vantagem para o cafeeiro ou não? Porque eu não sei lá, eu tenho dúvida nisso aí. Sim. Então, obviamente, assim como há uma concorrência muito grande entre fruto e crescimento de ramos e folhas, há uma concorrência também muito grande entre raiz e crescimento da parte aérea. Né? Então, é aquilo que eu falei. Se você puder, uma raiz robusta, com bastante radicela, ela é sempre desejável. Agora, a grande estratégia, que é aquilo que nós falamos, que é o manejo tecnológico, né, é você tentar fazer a raiz crescer antes do crescimento da parte aérea. Aí você não estabelece aquela concorrência. No momento que a raiz estiver crescendo, agora no inverno, porque o solo é tamponante, a temperatura do solo ela não cai tanto, aliás, não cai como na parte aérea. Então, veja bem, se você tiver água e nutriente, o sistema radicular vai crescer no momento que a parte aérea está com zero de crescimento. E está com zero de crescimento por quê? Porque o que está impedindo a parte aérea crescer é a temperatura. Temperaturas abaixo de 16 graus, principalmente à noite contínuas, temperatura contínua, faz com que o crescimento zere. Então, não vejo problema nenhum a raiz crescer sem essa concorrência com a parte aérea. Quando a parte aérea começar a crescer, basicamente o sistema radicular ele já está diminuindo o seu crescimento, com isso diminui a concorrência com a parte aérea e fica tudo à disposição. Então, eu acho que o sistema radicular, bastante avantajado, ele é sempre desejável. A estratégia é você fazer com que ele cresça antes e não concorra entre si. Só um amigo ali tinha perguntado, o senhor esclareceu, e queria entender um pouquinho melhor o que seria adubação de inverno. Nesse gancho também, a menina comentou sobre aplicações dos bioestimulantes agora, em março, pensando em diferenciação. Eu não pensei em diferenciação, pensei em evitar quedas de fruto nessa fase final de granação e amadurecimento. O senhor acredita que inibir ou postergar a ação de etileno pode reduzir essa queda de fruto, que é negativa, não só em produtividade, mas também em operação de colheita, uniformizando essas coisas, e usar esses estimulantes nesse momento, agora, para tentar reduzir essa queda de fim de pré-maturação, sei lá qual é o nome técnico. Bom, sempre que, como a menina lá atrás falou, desculpa, eu me esqueci o nome, sempre que a gente trabalha com isso, a gente trabalha na pré-florada, pós-florada, aquele período. Eu realmente nunca trabalhei, nunca pensei em usar isso nesse momento agora. Então, é uma questão, assim, tem que fazer para ver. Agora, teoricamente, se houver qualquer fator que leve a uma diminuição na síntese do etileno, pode favorecer. Agora, o grande problema que eu estava até conversando com a Fernanda é o seguinte, o etileno, você viu aquele no amadurecimento? Ele começa a crescer, Só que quando ele começa a subir, aí já não tem mais freio. Você pode aplicar porque ele já disparou, é o carro descendo na ladeira abaixo, sem freio, não tem jeito de parar. Então, tem que ser antes disso. Então, o antes, né?
aquele gráfico ali que eu fiz, não sei se você viu, o aumento da produção de etileno, ele ocorreu, acho que me parece, com 184 dias após a florada. Me parece. 184 dias após a florada. Agora, teoricamente, se tudo corresse igual ali, a época para se aplicar seria 170 dias depois da florada, né? Antes dos 184. Exatamente. Agora, o grande problema é o seguinte, eu não sei quando vai começar o aumento, porque isso vai depender basicamente do clima, né? Então, é uma... Sim, sim. E sobre a adubação de inverno que o menino perguntou, que ele queria saber um pouquinho mais. A adubação do inverno, essa foi uma tese que foi feita lá em Viçosa com o professor Rena, que nós estávamos estudando exatamente essa concorrência entre sistema radicular e parte aérea. Então, o que nós vimos? Como nós notamos que o sistema radicular ele estava crescendo antes do crescimento da parte aérea, então nós imaginamos o seguinte, se tiver água e você colocar, por exemplo, nitrogênio no solo, esse nitrogênio pode vir a fazer com que o sistema radicular cresça. E por que ele cresce? Porque as plantas, o metabolismo, a assimilação do nitrogênio depende de uma enzima que chama redutase do nitrato. Isso eu não falei ainda. Soja, milho, feijão, tem essa enzima somente na folha. Não tem essa enzima no solo. Então, quer dizer, teoricamente, uma adubação nitrogenada de inverno, para plantas que não têm essa atividade na enzima, não funcionaria. Só funciona para plantas que têm atividade da enzima redutase nitrato na raiz. Infelizmente, para nós, o cafeeiro, ele tem atividade dessa enzima na folha e na parte aérea. Só que na folha não adianta, porque ela não vai crescer no inverno, mas vai crescer a raiz porque ela tem essa enzima. Então, você pega você coloca um nitrogênio no solo, a planta, o sistema radicular absorve esse nitrogênio, imediatamente esse nitrogênio ele é assimilado em carboidrato, em aminoácido, depois carboidrato, etc, etc. Então, é por isso que para o café funciona, porque ele tem essa enzima na raiz. Se ele não tivesse, uau. Sérgio. Professor, eu gostaria que o senhor colocasse um pouco melhor, porque o senhor desmistificou um pouco essa aplicação de cálcio e boro, né, na pré e pós-florada. O senhor está sugerindo de fazer isso antes, preparar antes. Eu fiquei com uma certa dúvida, porque isso é uma prática muito habitual. Exatamente. Né? E na nossa região aqui, na área irrigada, ainda é possível se colocar através da água para que a planta absorva, né, cálcio e boro através de raiz. Mas principalmente em regiões onde não tem irrigação e que esse fluxo cessa com o encerramento do período chuvoso, como seria? A planta teria reserva, já teria buscado esse cálcio e boro durante o período chuvoso para atender na florada, e aí sim já está formando todas as estruturas necessárias, ou é necessária essa complementação foliar, e até que mês, até quando? Qual que é o ideal de a gente manusear isso? Então, foi aquilo que eu falei. Eu até acredito, e isso não é dado meu que eu fiz, não sei se você conhece o Paulo Gontijo, da Ipamig lá em Lavras, ele já mostrou que determinadas condições funcionam. Mas funciona quando os níveis de cálcio e boro estão abaixo do ideal. Aí, nesse caso, funciona. Mas, numa planta com os níveis de cálcio e boro tudo tranquilo, não vai funcionar. Então, essa que é a questão. Como você mesmo falou, é uma prática muito comum fazer. A pessoa faz, porque eu já fiz no ano passado, meu pai fazia, meu vizinho faz, eu também vou fazer. Mas acontece que, se não precisa, para que fazer? Os próprios níveis endógenos, eles já são suficientes para garantir a estruturação das células, porque as células estruturadas vai manter a florada, né? E o boro, ele vai garantir aquele nível de boro interno que a planta já tem, o crescimento do tubo polínico para haver a fecundação.
Qual seria o momento, então, só para a gente tentar fazer isso em termos práticos, para o produtor fazer uma coleta de folha e analisar esses níveis? Para falar, não, eu preciso ou não preciso complementar na pulverização foliar. Qual mês? Quanto seria? Pois é, se eu fosse fazer, eu faria em agosto. Para dar um tempo para... Aí é aquele caso. Uma foliar, né, que você está dizendo. Exatamente. Mas eu queria saber o seguinte. Exatamente. O período para eu analisar a folha, por exemplo, fazer uma coleta de folha e medir os meus níveis. Se eu preciso ou não fazer essa pulverização. Logo após a colheita, então. Logo após a colheita. Me parece que vai ter uma palestra à tarde, né? Satinato, que ele vai falar sobre adubação de pós-colheita. Eu espero que a ideia dele comungue com a minha, mas eu faria logo após a colheita. Aí daria tempo você se preparar e antecipar isso aí da florada. Nós vamos sugerir a ele que aborde isso. Vamos ver aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Se não tem mais perguntas, a gente tem mais uma? Vamos uma para encerrar, então. Rapidamente, Guilherme Rosa, Via Verde, São Sebastião do Paraíso. O produtor de café, ele fala com muita propriedade, a gente percebe isso no campo também, que a lavoura que fica para colher por último, ela é que depaupera mais. A pergunta é a seguinte, não seria esse depauperamento, essa maior queda de folhas, abscisão foliar causada pelo aumento do etileno, numa planta que fica com os frutos maduros por mais tempo, como a gente reduziria esse problema? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é qual a dose de nitrogênio ou, eventualmente, fósforo que a gente faria na adubação de inverno? Bem, a questão, a primeira pergunta, talvez se você quiser, estiver preocupado, muito preocupado com o estado fisiológico da planta logo após a colheita, o ideal seria você deixar os frutos o menos possível na planta. Mas aí vai depender muito de quantos por cento de cereja você vai ter. Então, talvez, se você for correr esse risco, talvez você possa fazer uma colheita já antecipada, ainda que você perca um pouquinho na questão de ter menos cereja, mas você garante a longevidade da sua lavoura para o próximo ano. Tá certo? Agora, quanto ao nitrogênio, a memória está me falhando e depois eu vou olhar e vou te responder a dose certinha.